Estamos de volta. O assunto de hoje é vazamentos em condomínios. Você que perdeu o primeiro bloco, não deixe de assistir. Algumas questões já foram resolvidas e agora entraremos em outras que deixamos em aberto. Ansel, quando a responsabilidade é do condômino e quando a responsabilidade é do condomínio? Olha, o condomínio é responsável pelas tubulações que, inclusive, na convenção condominial, estão descritas como áreas de uso comum. As prumadas que descem desde os reservatórios até iniciar o ramal interno do apartamento. Que são as colunas, então, são do condomínio. A gente fala prumada e coluna é a mesma coisa, tá? São as tubulações verticais, né? A partir do momento em que há o desvio para dentro do apartamento, passa a ser o ramal interno do apartamento. Existe aí uma situação dúbia. Se a responsabilidade do condômino começa desde esse desvio da água da prumada ou a partir do registro que comanda a unidade dele. Na minha opinião, a tubulação horizontal já faz parte do apartamento dele, mas muitos outros engenheiros, e já aconteceu também no judiciário, que se acha uma situação que se considera uma condição diferente, porque entende-se que a responsabilidade do condômino só vai a partir do registro que comanda a unidade dele. Ele não tem domínio sobre o primeiro pedacinho. É uma questão dúbia. Essa intersecção, então, tem opiniões diversas. E aí deve gerar alguns problemas até talvez mais graves em termos judiciários. O Ansel, fora do ar, ele estava conversando com você e eu vou reproduzir o que ele ia te perguntar sobre a intermediação. Você aqui no primeiro bloco falou que ajuda na intermediação e, como ele bem falou aqui, estou trazendo do offline para o online, a responsabilidade entre relações entre condôminos não é do síndico, né? O vazamento de uma unidade a outra. Aí você perguntou se ele acha certo intermediar isso? A questão é assim, eu já tive contato com condomínios, a postura do síndico foi exatamente essa. Isso é uma briga entre condôminos, tem nada a ver comigo. E você, Alex, mostrou a diferença, você está preocupado inclusive com a harmonia do teu condomínio e para isso vamos minimizar essas desarmonias, né? Então eu te perguntei, o que você acha da postura desse síndico que eu comentei? Não é uma postura correta porque o que acontece às vezes tem um vazamento na cozinha, vazou em cima de um armário, estufou a madeira, a pessoa chega, já fica nervosa, vai lá tomar a satisfação com o vizinho de cima, sendo que às vezes ele nem sabe do vazamento, né? Então, normalmente se pergunta pra gente primeiro, nós entramos em contato com a unidade para ter aquela conversa amigável de início, para que não tenha aquele impacto direto do nervosismo na hora causar algum conflito, né? Então, a melhor opção, eu acredito que é essa intermediação. Acompanhamos, perguntamos, e aí, já resolveu? Estão resolvendo? Então, você acredita que, embora não seja uma obrigação legal, você acredita que é interessante porque você ajuda a coletividade a resolver um problema? Sim, é fundamental isso daí. Mesmo porque, Ricardo, o grau de incômodo por conta de vazamentos é muito grande. É um incômodo direto, apesar de talvez seja menos grave do que uma trinca no apartamento, tá? Mas uma trinca é uma coisa que se fica meio em dúvida, pô, será que é grave, se não é, arruma, tem risco, não tem, é uma preocupação. O vazamento incomoda direto, porque é água pingando, às vezes é mau cheiro, então a possibilidade de você ter um conflito, de repente os vizinhos brigarem e parar de se falar, enfim. Ansel, manutenção preventiva, ela inibe os vazamentos? Olha, não tenha dúvida que uma manutenção preventiva ela vai inibir. Agora, é uma dificuldade muito grande em você fazer isso numa tubulação que está embutida na parede, dentro das colunas do prédio. Você não tem acesso a ela, você não consegue enxergar. Então é uma dificuldade você conseguir fazer uma manutenção preventiva nessas condições. Alex, você falou da preocupação que você tem com algumas coisas que não seriam responsabilidades diretas do síndico. A gente sabe que dentro das unidades, às vezes existem pequenos vazamentos da descarga ou desregulagem, que aumenta ou pia da cozinha. Você costuma,
pelo menos conscientizar esses moradores, ter algum tipo já teve algum tipo de ação lá atrás, quando teve aqui em São Paulo o problema com falta d'água? Você tem algum case para contar nesse sentido? Sim, a gente sempre mantém as pessoas informadas, acompanhar o consumo de água dela, né? Que às vezes a unidade tem um consumo elevado, e então a gente até se prontifica a ajudar. Verificar se existe algum vazamento, pede para a pessoa fazer os testes na bacia do banheiro, aquele teste simples de jogar um pozinho ali, ver se escorre a água, aquela garrafinha dentro da caixa acoplada para diminuir um pouquinho a quantidade de água. Sempre tem uma dica para explicar para o morador. O próprio consumo de uma ducha, tem apartamentos que utilizam chuveiro e ducha. Quem veio de chuveiro para usar uma ducha, no final do mês, sente. Ansel, os vazamentos podem comprometer a estrutura do condomínio? Eles podem comprometer de várias maneiras. Primeiro, penetrando no concreto e oxidando a armadura do concreto armado. Isso é um fato, acontece, né? Não é de uma resposta muito rápida, mas ao longo do tempo, durante muitos anos, você cria uma situação de que vai ser necessário fazer uma recuperação estrutural. Isso implica em custo, num gasto, e como é um problema progressivo, um gasto cada vez maior, quanto mais tempo você demorar para consertar esse problema. Em segundo, se você tiver uma situação em que o vazamento de água faz com que haja deslocamento de material de solo sob o condomínio, sob o edifício, você pode ter realmente recalques de piso, você pode ter algum tipo de deslocamento de algum alicerce, alguma coisa desse tipo. Então, acontece, é possível. Não é a curto prazo, sim, mas realmente é possível. Bom, eu vou chamar um quadro agora que chama Aplicando Advertência. A advertência hoje vai para você, síndico, que não acompanha o gasto com água. Se você acompanhar mensalmente esse gasto, você rapidamente irá identificar um vazamento. Então, é mais do que uma advertência, é uma dica, uma sugestão que você acompanhe mensalmente esse gasto, e quando ele for elevado, aumentar uma porcentagem significativa, vale a pena você chamar um especialista para identificar aonde está o vazamento, estancá-lo e não gastar mais dinheiro abusivo com desperdício de água. Isso também o mundo, em geral, agradece. Bom, Ansel, muito obrigado, participação muito rica, espero você em breve. Muito obrigado, estou sempre à disposição, obrigado por mais uma oportunidade. É um prazer grande. Alex, parabéns pelo trabalho que você tem feito como síndico profissional, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço pela oportunidade. E você que está em casa, semana que vem, mais um programa com mais um assunto de extrema relevância para o segmento condominial. Não deixe de seguir o nosso canal e se mantenha sempre antenado. Até lá!